Que é isso? Que pinta, que é isso, hein? Cara, pré-candidato a deputado tem que ser assim, né? Hein? Olha aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa, hein? Eu ia falar... do rapaz aí, Eu ia falar que ele tá num pintão de rico, mas não posso falar, né? Eu tô no ar. Que isso, tá no ar, ué. Eu falei no ponto. Tá num pintão de homem bonito, né? Que Olha. isso? Eita. Isso é estilo. 12h22. Jones Matos, muito boa tarde. Muito boa tarde, né? Prazer falar com você. Você tá sem botão aqui, Jones? Não, o botão tá aqui. Seu botão tava escondido. Cuidado da sua imagem. Cuidado da sua... Agora apareceu o botão do Jones. Gente, boa tarde aos Você nossos... sabe que aqui é assim, né, Jones? De alegria, né? Ao vivo é assim. É, né? assim mesmo. Está no ar, coloca aqui o Politizando a partir de agora, 12h22. Vamos falar de coisas importantíssimas, que é a economia do nosso país. E quem é que está do nosso lado, Jones Matos? Veio prestigiar o nosso programa hoje o economista Júlio Pascoal, que é professor também da UEG e atua aí, pode nos ajudar a entender um pouco dessa economia do nosso país. Exatamente. Mas antes dele, nós temos a fala de falar de uma eleição aí, Jones? Tem um assunto importante, Messias, é o assunto do dia, da manhã, né? Acabou de ser publicado no Diário Oficial, o presidente da República nomeou a nova reitora da UFG, né? Que foi escolhida a professora da UFG, da Escola de Comunicação, né? A Angelita Pereira Lima, professora de jornalismo e diretora da faculdade, lá da FIC, antigo ICHL que a gente tinha lá, Faculdade de Jornalismo, né? Ela foi a terceira colocada na lista tríplice, né? São 3 nomes, foram 3 mulheres escolhidas. Sim. Mas... não será indicada. Ela foi, na verdade, ela foi indicada, ela foi a terceira. A lista tinha 3, sim. Certo. A eleição lá, para as pessoas entenderem, teve a Carla Emanuela na lista tríplice, mas quem era, a expectativa era que fosse nomeada, era justamente a Sandra Mara Matias Chaves, que é quem realmente foi que ganhou as eleições. E o presidente, como sempre... nunca nomeou, aliás, ele fez isso em todas as eleições que aconteceram das reitorias e os institutos federais. Isso cria um problema, porque, na verdade, como é que você nomeia alguém que não ganhou as eleições? E mesmo assim ele adora falar de democracia. De democracia. Cria um problema, a instabilidade na comunidade acadêmica, que é quem escolhe. Então você imagina, você colocar, e ele achou que iria esquecer, porque ele está escolhendo ideologicamente os reitores. Só que, nesse caso aqui, errou. Porque a que ele escolheu é tão radical que é do fora Bolsonaro. Ele não conviveu com ela, ele não conviveu com ela. Então, assim, ele achou que escolheu uma moderada, na verdade não é moderada. Ela, inclusive, foi candidata pelo PT. E está escolhida, não tem como desescolher mais. Não né? tem, vai tomar posse a nova reitora da UFG, né? Os nossos aplausos à nossa nova reitora da UFG. E o nosso economista, né, o nosso pré-candidato a deputado federal pelo PP, um partido, preste atenção, que poderá ter o senador da República aqui, né, que é o Alexandre Baldi, grande Alexandre Baldi, que estará conosco aqui logo, logo. Está tentando se viabilizar ao Senado, né? A candidatura ao Senado. Está bem congestionado as pré-candidaturas. Mas acredito que será candidato ao Senado, sim, pelo PP, e vou dizer mais. Mas tem problemas. Tem o delegado Valdir que quer ser. O delegado Valdir tem mais problema do que ele. Ele é do novo partido do governador, né? Ué, o governador não vai nas 2 chapas majoritárias, né? Não tem sentido União Brasil lançar o governador, no caso a reeleição, e lançar o senador? O senador. E o delegado Valdir ainda foi fazer uma consulta sobre uma possibilidade de uma candidatura avulsa. Que não é possível. Não é possível. Eu não vejo nenhuma possibilidade de vingar isso. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Se o povo goiano observar bem, o Baldi, quando foi secretário de Indústria e Comércio, e eu tive a oportunidade de estar com ele como superintendente do Produzir Fomentar, ele trouxe 19 milhões de recursos para o Estado. Então, assim, isso é muito... 19 milhões não, mais de 30 milhões de recursos, mais de 30 bilhões de recursos em termos de investimentos. E nós... Eu queria que você olhasse naquele negócio vermelho lá, viu? Dos investimentos que nós trouxemos para cá foi a Pague Menos, aqui em Hidrolândia. Quer dizer, é uma central de distribuição que gera, se brincar, mais emprego do que muitas indústrias e com um tempo menor. Então, assim, Baldi é um cara novo, foi deputado federal, foi ministro da cidade, fez um trabalho fantástico como ministro,
inclusive foi um dos ministros que sobressaiu no governo Temer, foi secretário de Infraestrutura de São Paulo, isso não é para qualquer um, e é um jovem que pode sim, se amanhã chegar ao Senado, fazer um trabalho espetacular. Já eu fico ouvindo aí, fico vendo falar da possibilidade do Henrique Meirelles vir a ser... Me dá a foto do Alexandre Baldi, já estamos falando dele aqui. O Henrique Meirelles vir a ser pré-candidato ao Senado. Ele foi eleito deputado federal, nem posse ele tomou. Muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Se, porventura, o pré-candidato a presidente Lula vier ganhar as eleições, muito provavelmente o Henrique Meirelles será ministro. E aí, o que vai acontecer? Só para concluir, o povo goiano vai votar num senador e vai assumir o suplente. Que tem acontecido isso sempre. Então, eu acho que é preciso que as pessoas olhem isso, né? A minha preocupação não é nem essa. Preste atenção. Nós temos, de um lado, o Henrique Meirelles, um grande cara, não tenha dúvida disso. Mas um homem que teve uma eleição de deputado federal, basicamente comprou a eleição de deputado federal. Basicamente não, comprou, né? Comprou, eu tô sendo assim, comprou a eleição de deputado federal, todo mundo entende o que eu estou falando quando eu falo comprou. É um homem que talvez não tenha, e aí vou ser sincero, não tenha mais saúde para fazer, para andar esse estado e cuidar desse estado. Aqui, ó, em contrapartida, nós temos um jovem que foi ministro das cidades, e quando ministro das cidades fez muito pelo estado de Goiás, como deputado federal, idem, fez muito pelo estado de Goiás, e não tenha dúvida, Goiás só tem a ganhar com esse rapaz. Tá? Então, é possível que o goiano pense bem em relação ao seu voto. Mas e você, é candidato a deputado federal? Pré-candidato a deputado federal, com base em Catalão, nasci lá, Goiânia, que eu moro, né? E estou praticamente em todas as regiões do estado. Estou na região sul, em Goiatuba, estou na região norte, em Niquelândia, estou na região nordeste, em Campos Belos, Cavalcante, Nova Roma, Divinópolis, vários municípios da região nordeste, com os amigos lá, Ivone Madureira, o Zé Júnior e o Divino Nascimento, que são pessoas muito bem articuladas lá e tiveram presença nas eleições dos prefeitos de lá. Inclusive o Ivone é um cara que lidera as comunidades calungas. Eu conheço muito bem aí, porque quando fui superintendente de gestão da Secretaria da Mulher, nós tivemos pessoalmente nas várias comunidades calungas. Então, o Nordeste precisa ser, vamos dizer assim, melhorado, tanto a infraestrutura em termos de estradas, como também melhorar o sistema de turismo do Nordeste, porque é onde vai se promover o desenvolvimento regional. Só que não pode continuar do jeito que está, que o próprio governador atolou em estradas que ele teve lá. Então, quer dizer, precisa melhorar substancialmente a infraestrutura daquela região. Eu tenho 5 minutos para o Júlio falar de economia. Ô Júlio, vamos falar de economia, vamos ver se você realmente tem credenciais para ser deputado em Goiás. Vamos ver se conhece, sabe. Pode deixar o Alexandre Baldi aqui, viu, gente? Deixa ele aqui, viu? 3 anos de governo Bolsonaro. 2018 ele pegou com 3,75 inflação, 2019 4,31, 2020 4,52 e agora fechou 2021 com 10,06%. PIB não cresce, PIBinho, né? O nosso PIB não cresce. PIB não cresce e não vai crescer, porque a política econômica que o ministro Paulo Guedes está colocando, aumentar a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos que o governo põe no mercado para poder alocar recursos para diminuir o déficit. Quer dizer, aumentar a taxa Selic para derrubar a inflação de custo, Messias e Jones, jamais vai descer a inflação. Quer dizer, ele está no caminho completamente errado. A política está errada? Totalmente errada. A política monetária do Banco Central para reduzir a inflação está totalmente equivocada. Quer dizer, ele tem que primar pelo equilíbrio fiscal e não aumentar a taxa Selic. Aumentar a taxa Selic, ele comprime a base monetária, diminui o crédito, dificulta o investimento, vai continuar aumentando o desemprego e vai continuar aumentando a inflação. Porque o dólar flutuando em função do desequilíbrio, ele empurra, ele encarece o preço dos insumos, encarece o preço dos componentes importados e acaba empurrando os combustíveis também para cima, que acaba levando o aumento de preços em função do frete. Então sobe o arroz, sobe o feijão, sobe o macarrão, sobe a carne, sobe tudo. Então
a política econômica do ministro Paulo Guedes para combater a inflação de custo está completamente equivocada. Aumentar a taxa Selic não vai reduzir nada da inflação. Pois é, mas ela não atrai capital? Especulativo, capital especulativo. Flutuante? Flutuante, especulativo, que cada vez mais aumenta a dívida pública do país. Nós temos uma dívida pública hoje de 5 trilhões, impagável. Nós não podemos gerar receita só para poder pagar juro. E como é que fica a saúde? Como é que fica a educação? Como é que fica a segurança pública? Nós não podemos transferir a segurança pública para as pessoas comprando armas, né? Júlio, não é por aí. O cidadão comum entende a inflação de que forma? Porque ele vai no supermercado, num dia, no outro dia está outro preço. Vamos falar aqui para Dona Maria, né? Dona Maria pega uma nota de R$100, vai no supermercado, compra lá 5 produtos. Passa uma semana, ela pega aquela mesma nota de R$100, compra só 4 produtos. Assim acontece no açougue, assim acontece na padaria. E o que acontece com a inflação? Cada dia mais a panela do cidadão está mais vazia, porque ele não consegue acompanhar. O salário não acompanha a inflação. Quer dizer, o aumento que se deu do salário mínimo de 1.100 para 1.212, ele é menor do que a inflação real. Então, o que acontece? Você continua perdendo poder aquisitivo e não consegue comprar e pagar a mesma coisa que você pagava antes. Então, o efeito é esse. Perspectiva para 2022, Júlio, então é catastrófica? Catastrófica, porque se ele está com uma taxa Selic de 9,25, e eu já vi aí nos noticiários que deve ir para 11,50%, 12%, você vai continuar comprimindo a base monetária. Menos dinheiro em circulação, juro mais alto, menos investimento, mais desemprego e continua no caminho errado. Crédito caríssimo, né? Crédito caríssimo, as pessoas não investem e a inflação não desce também. Então, o cenário não é bom, infelizmente. Então, tem 2 pontos que eu vejo nevrálgicos no governo Bolsonaro: saúde e economia. Muito bem. Eu quero aqui agradecer, a gente finalizou até com a imagem do presidente do PP, né? Alexandre Baldi, presidente do PP, né? E a gente, evidentemente, começa essa caminhada. E o PP que voltou, né, a se reconciliar com o governo do estado de Goiás, né? E eu sinceramente, dos candidatos a senadores que estão aí, Jones, o que eu vislumbro de oportunidade é para o Alexandre Baldi, que tem postura, né, que não só tem postura, mas tem serviço prestado para o estado de Goiás, ao Alexandre Baldi, que logo, logo também estará conosco aqui no Goiás Agora. Agradecer aqui esse campeão do povo, esse guerreiro, nosso amigo Júlio Pascoal. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, Júlio. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço a oportunidade, um programa espetacular, que fala realmente a língua do povo, né? Isso é muito importante. Estava vendo a reportagem da saúde, é um absurdo, né? Saúde aqui em Goiânia e no Brasil. E eu tenho um bom projeto para a saúde. Se eu puder, numa outra oportunidade, vai vir, nós vamos ter, eu vou falar para mostrar. Que às vezes a gente fala assim, você critica, mas não mostra. Não, eu tenho projetos bons para a saúde, para a educação e para o emprego. Pode ter certeza disso. Um abração, Um abração, Jones Matos. Deus te abençoe. Boa tarde, boa tarde. Até amanhã na Rádio Terra, né? Terra de manhã, de 7 às 8. Quero agradecer aqui o Júlio, que vai estar conosco sempre aí debatendo e discutindo esses assuntos importantes. Um abraço a todos os nossos telespectadores e boa tarde. Muito obrigado. Já microfone.